boa tarde, é um prazer recebê-lo. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Onde surgiu a microfisioterapia? Bom, a microfisioterapia ela surgiu lá na França, no final dos anos 70, início dos 80. E surgiu por meio de fisioterapeutas e osteopatas. São fisioterapeutas? Sim, osteopatas também? Sim. É como se fosse uma técnica que se baseou muito na medicina da osteopatia, da acupuntura. Então, é uma técnica que integra vários conhecimentos orientais e ocidentais também. Eu ia falar, porque parece algo tão oriental, não é? Apesar de ser uma técnica francesa. Exatamente. Se baseou muito naquela visão holística do corpo. Holística da forma integral de olhar o paciente, né? Não só aquele sintoma, aquele ponto. Gente, é muito interessante porque às vezes a gente fala, eu estou com uma doença, mas por que você está com essa doença? E é isso que a microfisioterapia ela vai investigar e vai tratar a causa da doença. Muitas vezes as nossas doenças são por causa de uma questão, um trauma, uma questão emocional, elas são somatizadas. Então, tudo do nosso corpo. A gente fala, o corpo é inteligente, o corpo fala. Não é isso, Luiz? Exatamente. O corpo, ele sabe se defender. Ele sabe tratar uma inflamação, tratar uma dor, tratar um estresse, só que quando ele está bem. Quando ele está mal, quando alguma coisa passa do limite, há uma sobrecarga e isso bloqueia a capacidade de recuperação do corpo. É aí que a gente vai ter que buscar aqueles pontos para assim estimular a volta dessa capacidade do corpo, ele mesmo equilibrar todos os sintomas. Mas diferente da osteopatia, diferente de uma manipulação em que você instala ou que você pega profundamente, né, um órgão, a microfisioterapia não, ela é micropalpações, então são micro, é muito suave. Agora, como que de forma tão suave você consegue identificar esses traumas das pessoas? O caminho do toque sutil é um caminho muito interessante. É o caminho que a gente usa para fazer carinho nos nossos filhos, carinho numa pessoa que a gente gosta, num abraço, num afago. Não que na terapia, na microfisioterapia, nós vamos fazer carinho, mas nós vamos aproveitar esse caminho de toque sutil que vai diretamente para o sistema nervoso. Então é como se fosse um atalho. Eu vou falar com quem manda no corpo e assim eu, regulando o sistema nervoso do paciente, o corpo vai se organizando. Gente, é fantástico. A gente está falando aqui, daí você fala assim, Sara, não estou entendendo, como assim? Só com um toque ele vai conseguir? Parece que é uma coisa meio, né? Vai estar dando passe. Tem gente que confunde com religiosidade. Não é isso. É uma ciência que trabalha com micropalpações no corpo, que consegue detectar a causa de alguma doença, algum trauma que ficou. E trauma, quando eu digo, de repente um trauma da sua infância, pode ser um trauma de repente na barriga da mãe? Pode. É uma fase onde a criança está absorvendo toda aquela mistura de sentimentos que só quem esteve grávida sabe, né? E quem acompanhou, né? Será que eu vou perder? Será que vai dar tudo certo? É uma fase muito tensa. Aí acontece alguma coisa no trabalho da gestante, né? Acontece alguma coisa na família, aquilo vai gerar um imprinting, que a gente chama, lá no corpo da criança, né? Do bebê. E assim vai na infância, vai aparecendo mais coisa. E aí, assim, até os 8 anos de idade, a criança absorve muito do ambiente familiar. A partir dos 8 anos, a criança começa a se tornar um pouco mais independente nessa parte emocional. É como se fosse criando a barreira para aguentar, eu vou lidar com meus próprios problemas e não só com os problemas da família. Então, quando chega uma criança lá sofrendo no consultório, com vários sintomas, a gente tem que olhar para o meio de vida dela. Às vezes foi o pai que sofreu e a criança, como é vulnerável, ela absorveu. Gente, é maravilhoso. E eu falo isso porque já me consultei com um doutor várias vezes, já fui lá fazer tratamento. É fantástico, gente. Se você sofre depressão, insônia, a rinite alérgica, uma doença autoimune, tudo pode ser tratado, né? E talvez conversado com a microfisioterapia, porque na verdade existe cura através da microfisioterapia. Existe a estimulação para que o corpo consiga curar aquela
Sozinho? Sozinho. O corpo, ele precisa de uma ajuda. Tá. Precisa que faça um exercício, que coma bem, mas aquele trauma precisa de uma técnica específica para chegar lá. E a micro é uma técnica que vai estimular o corpo a falar, opa, é aqui que está o problema. E aí o corpo começa a eliminar. 439-99520380. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para cá. E se você tiver alguma dúvida, você pode vir falar com a gente. 439-99520380. Eu vou me sentar aqui ao lado do Dr. Luiz e tem gente já mandando mensagem. Coloca aí na tela, vamos ver? 439-99520380. Mensagem de telespectador na tela pra gente. Vamos lá. Mensagem do Rafael. Oi, Sarinha, boa tarde para você e toda a equipe. Como descobrir se eu tenho alguma dor causada por um trauma desse tipo, de dentro da barriga? Só ir numa consulta com ele e falar da minha queixa? Como é que funciona, doutor? Primeira pessoa vai lá e... Vai lá, vamos conversar sobre quais são as queixas e aí nós vamos para a maca, né? Como é uma técnica de terapia manual, eu tenho que colocar a mão no paciente. Tá. Não existe microfisioterapia à distância, microfisioterapia sem toque, né? E lá na maca nós temos vários mapas que vão guiando esse toque e por meio desses toques nós vamos descobrir, né, algum bloqueio que aquele bloqueio indica que é algo da fase da gestação. Ou um bloqueio que indica que é algo da fase da infância, da fase adulta e de várias fases. E os bloqueios eles podem ser físicos, né, traumas físicos, traumas químicos e os emocionais. Tá. E não tem só na gestação, tem a vida inteira. Tá. Tem gente que não vai ter nada registrado ali, até porque o corpo mesmo já eliminou. Então não quer dizer que eu tenho uma dor que foi um trauma lá da infância ou da gestação, por mais que tenha sido difícil. Às vezes o corpo já liberou. A micro vai tratar a exceção, aquilo que não foi possível. Né? Então a gente vai lá para ajudar a dar um empurrãozinho no corpo e o corpo conseguir resolver aquilo que ele não conseguiu. Gente, olha que fantástico. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai combinar com o Dr. Luiz, a gente vai lá no consultório, vamos fazer como se fosse uma consulta, mostrar como é que é, como que são essas... Porque nem manobra, é tão sutil, né, doutor? Você coloca uma mão aqui, outra aqui, é muito sutil. Você fala assim, como que ele sabe? E ele consegue falar pra você, ó, lá em 2012, em abril, você fala, como assim? Você sofreu alguma coisa? Aconteceu isso? Fala, aconteceu. Como? O nosso corpo, tá tudo marcado no nosso corpo. Tá tudo no campo da informação. Então ali é como se eu estivesse acessando ali o HD do organismo. Mas é muito fantástico. Então é uma somatória de informações que não vai vindo nada essa informação. É uma somatória de pontos que a gente associa, que a gente percebe onde que está alterado e aí nós vamos trazer a informação para o paciente. Só que importante, a data, né, eu falar o que aconteceu não é o que vai determinar a melhora, eu lembrar ou não. É a terapia manual. Né? É o toque que define e não o que eu falo, a data, porque criou-se essa questão de a micro fala a data. Não, a micro libera no corpo. Dr. Luiz Stanganelli, microfisioterapeuta aqui com a gente. Obrigada, tá? Um prazer recebê-lo. Agradeço. Manda um abraço para sua mãe. Você sabe que eu amo muito a sua mãe. Obrigada, tá? Obrigada mesmo, gente.